Esse é o quadro de 7 objetos amaldiçoados no Museu dos Horrors, e esse é o piano que aparece ali no filme da Annabelle 3. Bom, no filme, a jovem Daniela acaba deslizando os dedos ali entre o piano e quebrando a regra de não encostar em nenhum objeto dentro do museu. Dessa forma, ela acaba presenciando uma maldição, né, do piano. E eu vou contar pra vocês agora a verdadeira história do piano. Bom, tudo começa quando um pastor, ele compra uma casa em Connecticut, e quando ele compra essa casa, ele acaba comprando também esse piano. Em 1850, então, começa os fenômenos sobrenaturais. Bom, o caso da família Phelps. Bom, tudo começa quando o pastor e a sua família estão voltando de um culto, e quando eles chegam em casa, a casa tá toda bagunçada, toda revirada, e após eles, né, arrumarem toda a bagunça, o pastor fala pra sua família voltar pro culto de tarde, pra ele ficar em casa e ver se acontece mais alguma coisa, se foi alguém que invadiu ou o que aconteceu ali. Então passou-se um tempo até que aconteceu algo surreal, assim, que foi um dia que ele tava na casa dele, e a casa era de 2 andares. Então no que ele tava descendo a escada pra ir pro andar de baixo, ele se depara com 11 mulheres com bonecos que usavam roupas da família dele. E ele diz que após que ele vê aquela aparição, ele pisca, assim, ele se dá conta, aquilo desaparece, assim, de repente. E que após também esse dia, tudo começou a ficar muito mais intenso e muito pior. As coisas na casa dele começaram a piorar. Entre manifestações de espíritos, vultos que apareciam na casa, também objetos começaram a ser arremessados, e alguns moradores também relatavam que eles eram agredidos durante a madrugada por algo que nem eles sabiam explicar. Parecia que era algo que estava ali pela rua que ele morava, sabe? Sendo assim, eles resolveram se mudar, mas no que eles se mudaram, a nova família que entrou ali na casa, eles também presenciaram muitas coisas, então eles resolveram chamar o casal. Entretanto, o casal também não conseguiu solucionar, eles não sabiam de onde estava vindo aquela assombração, mas acabaram levando o piano com eles. Após o ocorrido, a casa sofre um incêndio, não sobrando nada dela, apenas aquele piano. Bom, o genro do casal dos Warrs, ele relata que certa vez Ed estava na casa dele, né, dormindo, até que ele acordou com um som de como se alguém estivesse tocando piano. E ele acordou, levantou assustado e foi até o museu para verificar se não era ninguém que tinha entrado lá. E quando ele chega, né, no museu, não tinha ninguém e o piano para. E isso se repetiu mais 3 vezes até ele pedir para que um padre fizesse uma oração específica ali, sempre naquele piano. E então esse fenômeno ele se encerra e o piano nunca mais aconteceu nada. Porém, ficam muitas dúvidas porque ninguém conseguiu decifrar o que aconteceu nesse caso. Após a casa ser incendiada, né, a única coisa que restou foi o piano, e aí sim começou o sobrenatural no piano. Então provavelmente era alguma coisa dentro da casa, ou se materializou ali no piano, ninguém nunca conseguiu decifrar, e são perguntas que ainda ficam, né.